Você pode estar cheio de um monte de criadores. Você pode estar cheio de um monte de denominações. Mas Deus não o quer cheio disso. God made a place in there to put Himself in. God wants you to be filled with Himself. What takes place when you're filled with God? Deus fez um lugar aí dentro para Ele se colocar. Deus quer que você seja cheio dele mesmo. O que acontece quando você é cheio de Deus? When you're filled with God, you're filled with the Holy Ghost. You're filled with power. You're filled with love, with joy, with peace, with long-suffering, with goodness, with meekness, with gentleness, with worship. Quando você é cheio de Deus, você é cheio do Espírito Santo. Você é cheio de poder. Você é cheio de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, de bondade, de mansidão, de suavidade, de adoração. You're filled with joy. David said, "My cup runneth over." And if David had a cup running over before the Holy Ghost come, what would it be now? You're filled with something. Você é cheio de alegria. Davi disse: meu cálice transborda. Se Davi tinha um cálice transbordando antes do Espírito Santo vir, o que seria agora? Você é cheio de alguma coisa. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Vamos adorar o Senhor Jesus com Corinto 39. Que Deus possa abençoar ricamente cada um dos irmãos. Ao lado de Jesus eu quero estar. O seu amor ao mundo anunciar. Inclinemos nossas faces. Querido e amado Pai Celestial, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Venhamos pedir a Tua misericórdia uma vez mais, Pai. Venha em encontro, Pai, de nossa necessidade. Também pedimos perdão de nossas falhas, de nossos erros. Abençoa cada um dos Teus filhos que vieram, cada um possa voltar imensamente recompensado, Senhor, cheio do Teu Espírito Santo. Ó Deus, abre nossos corações, Pai, para que nós possamos receber a Tua palavra nesta noite, porque a Tua palavra que nos dá ânimo, Pai, que nos transforma, Senhor. Senhor Jesus Cristo, nós também pedimos Tuas bênçãos sobre os irmãos que porventura estiverem assistindo-nos através da internet. E Deus, Pai, abençoa cada um. No nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não puderam vir, ó Pai, alcança eles com a Tua misericórdia. Amém, Senhor. Pode sentar. 307. Feliz será.
Graças a Deus, irmãos, estão felizes com Jesus? Amém. Amém? É, 307, aliás. Sem teu viver existe o vazio, e se não podes cantar como os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida entrando sem contar. Jamais verás tua vida entrando sempre dá. Feliz serás se ao Senhor, aleluia, teu Vamos louvar o Senhor por mais um hino, pela fé que uma vez me foi dada, 120. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a
receba do céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao fim desta vida, combati o combate do amor, e coroa terei de justiça, pelo céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Amém, graças a Deus. Que bom que os irmãos estão animados, né? Amém. Nós não temos uma grande voz, mas temos uma alma que adora o Senhor, né? Amém? Graças a Deus, nossa alma clama por Ele. Vamos cantar ainda o 104, logo após estaremos adorando o Senhor com as ofertas. O caminho é estreito, mas eu vou caminhando. A vinda de Cristo está se aproximando. Irmão, me ajude a levar minha cruz, aleluia. Eu não quero ficar, quero ir com Jesus. É Jesus, é Jesus, o meu mestre querido. Ele virá em breve, levará os remidos, lá no céu a riqueza que o mundo não vê, aleluia, e ali viveremos para sempre, amém. O seu santo evangelho eu vou anunciando, sua vida gloriosa eu estou esperando. Passa o céu, passa a terra, passam nuvens e mar, mas as suas palavras nunca hão de passar. É Jesus.
Mestre querido, glórias a Deus. Aleluia. Poderoso e amado Senhor Jesus Cristo, estamos aqui em Sua presença, Pai Santo e poderoso, e é porque necessitamos do Senhor, Pai. Necessitamos da Sua graça, necessitamos, Pai, do Senhor a cada instante em nossas vidas, Pai. Por isso estamos aqui, Pai, para ouvir a Sua palavra e dar louvor e glória ao Seu santo e poderoso nome, Pai. E agora, como parte deste culto, oramos por essas ofertas, Pai, que é para a Sua obra. Abençoa aqueles que vão ofertar e ajuda aqueles que não podem ofertar, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 161. Cristo voltará ao acender o prometeu, do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus com todo seu. Muito breve sim, Jesus virá.
o pastor possa tomar a plataforma. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Que Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. É bom estar reunido com vocês, né? Graças a Deus temos a nossa preciosa irmã que nos visita. Eu sou ruim de nome, né, irmã? É a Sueli, né? Que Deus abençoe. É a mesma mãe, Mateus. Amém. E também a Heloísa, né? Que Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. São sempre bem-vindos, né? E o Marco não pôde vir, né? Que Deus dá uma saudação para ele lá, né? Que Deus abençoe. Irmãos, nós vamos fazer uma oração. Nessa oração, nós vamos também lembrar, né, o nosso precioso pastor José dos Santos, que perdeu, né? Hoje teve que fazer o culto fúnebre do seu irmão, ali, o irmão mais velho, né? Nós vamos estar lembrando dele em oração. E também, se tem alguma necessidade a mais, vocês desejam fazer conhecido, fique com a mão levantada. Deus conhece que vai por trás de cada coração. Senhor Jesus Cristo, amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito a nosso favor. Ainda que temos muitas lutas e provas, Pai, temos passado por momentos difíceis, mas o Senhor até aqui tem nos sustentado. Nós podemos dizer, Ebenezer, o Senhor tem nos abençoado, Pai. E o Senhor começou essa boa obra e o Senhor aperfeiçoará até o fim. Pai, oramos agora, unindo a fé com essa pequena igreja aqui em Ponta Grossa. Oramos a favor do teu servo, Pai, um apóstolo, Senhor, ao Brasil. O Senhor Deus, pastor José dos Santos, Senhor, visita teu servo. Amém. Precioso nome de Jesus Cristo. Pai, está passando por horas difíceis, Pai, momentos duros, mas o Senhor, Pai, tem consolado o coração dele, tem dado graça, tem dado força, Pai, e o Senhor continuará ajudando teu servo. Amém. Abençoa teus filhos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, toda a noiva de Cristo, amém, em todas as partes, em todos os lugares, seja grandemente abençoado. Amém. Alguns também nos assistem através da internet. Que o Senhor visite, Pai, essas almas, ó Pai, no precioso nome de Jesus Cristo. Que, Pai, ao fim do culto haja cura, haja bênçãos a favor dos teus filhos e que nós saiamos daqui melhor que entramos, ó Pai. É no precioso nome de Jesus Cristo, pois pedimos essas bênçãos e é para a tua glória. Agora, Senhor, vamos ler a tua palavra, que o Senhor a vivifique em nosso coração. Amém, Senhor. No nome de Jesus, nosso Senhor. Amém, Senhor. E amém. Vou aproveitar os irmãos em pé, nós vamos ler a Bíblia. Nós vamos encerrar a mensagem. Deus ocultando-se em simplicidade e revelando-se na mesma. Nós vamos ler Isaías 53. Isaías 53, que é só um verso, e também São Mateus 11. Eu trago saudação dos irmãos do campo, né? Ivaí, nós tínhamos em reserva, Guamiranga, Teixeira Soares. Os irmãos enviam a saudação, o que vocês recebem, né, irmãos? Estão bem, pela graça de Deus, todos com saúde, né? E lutando que nem nós, né? Bastante prova, bastante luta, mas pela graça, bastante vitória também. Amém. Graças a Deus. Diz assim, então, Isaías 53,
quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Também agora, Mateus 11, e 25. Mateus 11, verso 25 diz assim: naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Amém. Os irmãos podem se sentar. Louvado seja Deus. Hoje nós estamos então encerrando essa mensagem. Deus em simplicidade. Eu creio que a gente já fez algum comentário, né? E é assim que Deus se manifesta, né? A simplicidade de Deus. Muitos têm um Deus distante, né? Um Deus que é como diz, está lá no céu, né? E Ele não está, Ele está aqui. Amém. Ao nosso lado. Ele diz: eu estarei convosco e até mesmo em vós até o fim. Então, quando nós temos, né? Como aquele menino que o profeta conta, né? Ali que ele tinha medo de trovada, né? Diz que quando os relâmpagos davam e soavam, aqueles relâmpagos e brilhavam, ele disse: eu desejo um Deus com pele dele. Mas quando começam as nossas provas e as nossas lutas e os problemas vêm, a gente quer um Deus perto de nós, né? Amém. Porque a gente precisa, né? De um Deus que esteja presente. E esse nosso Deus é presente. Amém. E Ele se manifesta em simplicidade, né? Aí o entendido, aquele que é culto, muito eloquente, muito sabido, né? Não pode ver esse Deus, não consegue, né? Mas pela graça de Deus Ele se manifestou nesses dias em que nós estamos vivendo, e através dessa mensagem nós temos Deus conosco aqui, né? Quando nós olhamos a face de um irmão, pela misericórdia e graça, né? Ainda que você possa achar que um irmão tenha erro, tenha falha, mas Deus está ali, né? Escondido em pele humana. O profeta diz que ele está no mecânico, ele está na irmã ali lavando louça, ele está no trabalho, né? Como carpinteiro, como pedreiro, em todo lugar Deus está presente, né? E Deus está em nossos irmãos. Quando nós amamos uns aos outros, nós respeitamos uns aos outros, nós estamos então fazendo a obra de Deus, que é honrando ao Senhor, né? Eu já vou pedir ao Mateus para nós soltar a mensagem. Ele ficou um pouquinho rouco, né? Peguei uma chuva meio violenta e se molhou bastante sábado na paina lá, mas pela graça de Deus estamos de pé, vamos caminhar. Amém. Até o final nós vamos chegar, né? Que Deus nos abençoe. Então nós já vamos ouvir Deus ocultando-se em simplicidade, revelando-se na mesma. E a última parte agora, irmãos, que nós vamos ouvir. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém. Ele foi somente isso mesmo. Deus em simplicidade, ocultando-se da sabedoria do mundo. Agora vamos encerrar daqui a uns minutinhos, porque não quero segurá-los mais. Veja, paremos só um minuto, algo pessoal. Pense no dia em que estamos vivendo, para encerrar isso aí. Pense no dia em que estamos vivendo, quando Deus está descendo num lugarzinho velho e humilde onde temos habitado, curando os enfermos, e os ricos e os arrogantes e os de alta erudição. Os dias dos milagres já passaram. Não existe isso de cura divina. Lembram-se da mensagem que preguei do outro lado desse terreno aqui, na manhã em que parti, acerca de Davi e Golias? Disseram: como vai enfrentar um mundo instruído lá fora, irmão Branco, com tudo isso? Eu disse: não depende de mim como vou enfrentar. Deus disse: vai, está vendo? É só isso, Deus. É a sua palavra. Ele a prometeu. A hora está aqui. Quando aquele anjo que
vocês veem naquela fotografia ali, desceu lá no Rio aquele dia, completa 30 anos em julho próximo, ou 33 anos atrás, melhor. Em julho próximo, ele disse, como João Batista foi enviado diante de 5.000 pessoas ou mais, a hora chegou quando tua mensagem percorrerá o mundo. Glória a Deus. Lembram-se das críticas, se algum de vocês estava lá? Eu suponho o Joyce, Lager, ou alguns deles sentados aqui, talvez se lembrem do dia. Ou algumas, a senhora Spencer, ou qualquer um que seja do pessoal antigo aqui que saia. Veja. George Wright, ou alguns deles, veja, sabem disso. Mas isso não foi assim? Assim foi. E então, no meio, quando eles rejeitaram, eles disseram, é só pura mental. E Deus respondeu imediatamente e enviou uma velha gambá amiga lá e foi curada pelo poder de Deus. Lá, o Lula e Vance, quando estavam sentados lá e conhecem a verdade vindicada por Deus, quando um pequeno vairão morto, peixe boiando na água, o Espírito Santo falou no dia anterior que ele ia lhes mostrar sua glória e fazer algo acerca disto. E lá, aquela manhã, encontrando-me lá, e o Espírito Santo desceu daquele barco, e eu me levantei e falei àquele peixe. E ele, boiando na água, morto por meia hora, suas guelras e entranhas arrancadas pela boca. Ele veio à vida e saiu nadando tão bem quanto qualquer outro. E isto, Deus ocultando-se em simplicidade. Deus pode destas pedras filhos de Abraão. Deus pode curar e acabar um peixe, qualquer coisa. Se ele trouxer sua mensagem e o povo não crer nela, Deus pode suscitar uma gambá de venda. Aleluia! Deus pode ressuscitar um peixe morto, ele pode ressuscitar uma gambá morta, ele pode fazer qualquer coisa que queira. Que repreensão a esta geração! Quando eles tropeçam nisto e discutem a respeito disso, e você não fez isso, não fez aquilo, e Deus envia um simples animal. Está vendo? Que repreensão! Que foi isso? Deus em simplicidade, veja, mostrando que é grande. Oh, que coisa! Repreende estes homens nesta geração por sua incredulidade. Agora eles pensam agora, como sempre pensaram, que isso tem que ser feito da sua própria maneira. Agora, se há coisa como cura de vida, como um católico me contou, um indivíduo, a outra noite, falou-me acerca disso. Vocês conhecem sobre isso. Disse que este Ayers, que foi tratar acerca de seu filho lá em Houston, ele disse, bem, agora, se esse fosse um dom de Deus, teria devido pela igreja. Está vendo? Sim, os metodistas pensaram que teria devido pela igreja deles. E os pentecostais pensaram que teria devido pela igreja deles. Mas não veio por nenhuma delas. Veio manifestando-se no poder da ressurreição de Jesus Cristo. Isso mesmo, certamente. Ele faz, sim. Somente observe isso. Não deixe passar por você. Mantenha isto sobre o seu coração. E lembre-se disso. Pondere sobre isso aí. Tem de vir da sua própria maneira para de sua própria determinação. E a não ser que seja assim, não é ele. Veja, é só psicologia, ou é o diabo, não é Deus, porque se fosse Deus, ele teria de vir da sua própria maneira. Da maneira que temos interpretado isso. Era assim que Jesus tinha de vir aos fariseus, tinha de ser daquela maneira. Está vendo? Se Deus ia enviar um Messias, eles estavam com tudo interpretado, exatamente como ele tinha de ser. E porque ele veio de modo diferente, então não era o Messias. Ele era alguém legítimo, ele era Beelzebub, mas era Deus ocultando-se em simplicidade. O precursor tem que ser certo homem instruído, que seu bem, cada dia, cada ano, como eles ordenavam seus ministros e os enviavam como missionários para fazer prosélitos e trazê-los, cada um pensava, este será aquele precursor que vem. Mas Deus levantou do deserto, onde não havia nada desse milagre. Veja, que coisas assim, está vendo? Deus ocultando-se em humildade e em simplicidade.
But now wait, suppose you would say Mas this. agora espere. Share. Para encerrar, nós dizemos, mas rejeitar a simples mensagem de Deus, rejeitá-la, a maneira simples de Deus, é ser destruído eternamente. Agora, isso é o quanto nós falamos de quão simples ela é, e as pessoas pensam, bem, elas podem rir-se dela e passar por cima dela e tratá-la da maneira como queiram, mas é a separação eterna de Deus. Aqueles que morreram nos dias de Noé e não deram ouvidos à sua mensagem, eles pereceram. E Jesus foi e pregou para eles nos trilhões da escuridão e de sua morte antes de ressuscitar. E ele foi ao inferno e pregou aos espíritos que estavam em prisão, que não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé, enquanto uma simples mensagem de Deus por um simples homem estava sendo pregada. Ele foi, disse, Noé pregou que eu estaria aqui, e aqui estou. Isso mesmo, está vendo? Aqueles que falharam em ouvir a mensagem daquele profeta, Moisés, lá no deserto, que ele recebeu de Deus, devidamente vindicado por uma coluna de fogo, e foram guiados no deserto. E então tentaram se levantar e formar uma organização por meio disso. E eles pereceram e morreram no deserto, cada um deles, exceto 2 homens, Josué e Caleb. E lá os fariseus estavam tão cegos que não puderam ver isso, de modo que olharam para trás e disseram, nossos pais comeram maná no deserto. E Jesus disse, e todos eles estão mortos. Eles viram a glória de Deus, eles caminharam na luz, eles caminharam na luz da coluna de fogo, eles caminharam na presença do seu poder, eles caminharam por lugares que o Espírito Santo preparou para eles caminharem. Eles comeram o maná que caiu do céu, que Deus proveu, e se perderam e foram para o inferno. Todos eles estão mortos. Se você tomar essa palavra, quer dizer eternas separações da presença de Deus. Todos eles estão mortos. Está vendo? Todo aquele que rejeitou a Jesus pereceu. Está vendo o que quero dizer? Rejeitar aquela simplicidade de Deus. Não é simplesmente algo que você diz, bem, eu me enganei. Não faça assim. Deus não recebe isso assim. Você perece eternamente. Melhor estamos pensando acerca de algo. Agora, tem que ser adequadamente identificado por Deus. Veja, então, se é a sua palavra. Você fala, como aqueles que rejeitaram Moisés, rejeitaram Elias, rejeitaram João, rejeitaram Jesus no dia deles. Aqui, deixe-me só dizer uma coisa. E então, espero que eu não esteja magoando Deus, mas veja, outro dia fui chamado a Houston, Texas, para tentar conseguir um perdão, reunindo algumas pessoas para pregar a mensagem e fazer com que as pessoas lá assinassem um perdão para esse jovem. Vocês sabem que eles se meteram naquele problema. Suponho que tenham lido sobre isso no jornal. E era o enteado do Sr. Ayres. E o Sr. Ayres é aquele que tira uma fotografia do anjo do Senhor, que vocês veem bem, um católico romano, e sua esposa era judia. E ele se casou com esta jovem judia, eles não falavam de religião um com o outro e assim por diante, dessa maneira. E Ted Kipperman, que também era sócio dele no negócio, tinha o estúdio Douglas. E quando ele chegou lá, onde o senhor Best, o doutor Best da Igreja Batista, pôs o punho debaixo do nariz do irmão Básquez e o sacudiu e disse, agora tire a minha foto, fazendo assim. Disse, vou tirar a pele desse velho pendurado na minha sala de estudos como memorial da cura divina. E antes de eu ir a Houston, Texas, o Senhor Deus me disse para ir lá. E eu estava ali em nome do Senhor. E todos vocês sabem do debate das coisas que foram mencionadas. Vocês leram os livros e tal. E ali estava. E aquela noite estava apenas tentando caminhar humildemente. Olha isso. Eles são um bando de ignorantes. O Dr. Best disse. Eles não passam de um bando de ignorantes. Disse. Não há tal pessoa que crê em Deus divino em bobagens como essa. Isso é um monte de conversa fiada. Eles não sabem que era Deus em simplicidade. Ora, disse, o homem sequer tem instrução primária. Ele era polido com todos os diplomas de graduação que podia ter, de tal modo que achou que podia acabar com o irmão Bosworth de qualquer modo.
mas no tocante à palavra, ele não estava nem um décimo alto do e o irmão Bastos tinha certeza da sua posição. Muitos da sua gente sentados bem aqui estavam no debate, e ali estava. Então simplesmente nos ofendia dizendo que estávamos sendo um bando de ignorantes. Disse, pessoas de pensamento decente sequer creem nisso. O irmão Bastos disse, só um momento. Disse, quantas pessoas nesta cidade de 130 mil naquela noite, sentadas entre nós assim, quantas pessoas aqui desta cidade que frequentam estas grandes e finas igrejas batistas podem provar por atestado médico que foram curadas pelo poder de Deus desde que o mundano está na cidade. Levantem-se, e 300 se levantaram. Que me diz disso? Ali estava. Deus estava se ocultando em simplicidade. Então ele disse, irmão, ele disse, traga o orador divino, deixe-me ver e hipnotizar alguém. Então deixe-me ver como estão daqui a um ano. Espero que Ayers lá, o mesmo que tirou a foto disso, o senhor Branham não passa de meio do Eu vi uma mulher que tinha um papo na garganta assim, e ele disse, ele hipnotizou aquela mulher. No dia seguinte eu conversei com ela e ela não tinha papo. Disse, o homem a hipnotizou. E ele simplesmente me ridicularizou. Disse que eu devia ser expulso da cidade e que ele devia ser aquele a me expulsar. Veja o que ele disse. Linhas grandes na primeira página do Crônica de Houston. Eu não disse uma palavra. Eu estava lá para tratar dos negócios de meu pai. E simplesmente disse, permanecer com aquela palavra. Ele me enviou lá e era o seu negócio. Aquela noite, quando fui até lá, eu disse, eu não sou curador divino, não sou. Se alguém diz isso, eu disse, está errado. Ele disse, não quero ser chamado de curador divino. Eu disse, se o doutor Veste aqui prega salvação, então eu não gostaria de ser chamado de salvador divino. E eu disse, então eu prego curador divino, eu não quero ser chamado de curador divino, mas ele disse que não é salvador divino, certamente que não é. Tampouco sou eu curador divino, mas pelas suas pisaduras somos sarados. Eu estou apontando a isso, estão vendo? E assim ele, bobagem, você sabe, não dava em volta. E eu disse, mas se a presença e este dom de Deus, este anjo do Senhor, se isso está em questão, isso pode ser provado. A esta altura aqui veio ela, descendo no redemoinho. Disse, não há necessidade de falar agora, ele já falou comigo. E saí. Eu fui a Houston, aquela grande cidade, uma das cidades mais belas que havia no país, em qualquer parte. Quando caminhei lá o outro dia, foi uma vergonha olhar para aquela cidade. As ruas estavam sujas, as vitrinas das lojas do lugar bem ao longo da avenida do Texas, e entrei no Hotel Rice, onde estrelas de cinema costumavam ficar. E desci lá naquele restaurante subterrâneo, e o teto está caindo em reboque no chão, imundícia e sujeira, e uma confusão entre os pregadores como nunca estive, nunca vi na vida. Por quê? Rejeitar a luz e a caminhar trevas, lá se encontram seus filhos do corredor da morte, certo? Deus desceu, quando a simplicidade foi manifestada e rejeitada, então Deus se mostrou assim. E lá eles tiraram aquela fotografia que se espalhou pelo mundo. Até os cientistas disseram que é o único ser sobrenatural que já foi fotografado em toda a história do mundo. E está pendurado em Washington, D.C., no Salão de Arte Religiosa. Aí está, a simplicidade manifestada. Está vendo? Deus ocultando-se em simplicidade, então se manifesta. Amém. Agora, ele se ocultou na morte de Cristo, mas manifestou-se na ressurreição. E assim por diante, pode-se dar simplesmente, nós podemos, não há fim nisso, simplesmente continuo falando, mas aí está, veja, recusar dizer que existe uma luz solar é entrar no Corão e fechar seus olhos para a luz. É isso mesmo, e lembre-se, a única maneira de estar errado é primeiro rejeitar o certo, está vendo? E ao recusar abrir seus olhos, você viverá em trevas, está vendo? Se você simplesmente se recusa a olhar, como é que vai enxergar? Está vendo? Observe as coisas simples. São as pequenas coisas que você deixa por fazer, não as grandes coisas que está tentando fazer. Oh, que coisa! Então, olha aqui, deixe-me dizer, em Mateus 11:10,
ele disse: se podeis receber isto, este é ele. Está vendo? Este é aquele que foi enviado diante de mim. Foi simplicidade. Um dia foi-lhe perguntado e disseram: por que dizem os Escritos então que ele disse: o Filho do Homem vai para Jerusalém, eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores e eles matarão o Filho do Homem. E ele vai morrer e ao terceiro dia vai ressuscitar. Disse: não contem a ninguém a visão, Pai. E os discípulos, agora pense nisso, discípulos que tinham caminhado com João, conversado com ele, se alimentado com ele, por exemplo, se sentaram nas ribanceiras, então disseram: por que dizem os mestres que é mistério que Elias venha primeiro? Tu dizes que vais para a crucificação e vais ressuscitar. Tu és o Messias, tomamos o trono. Agora, porque os escribas, todas as nossas escrituras dizem aqui, as escrituras claramente dizem que não é que Cristo venha, que Elias irá primeiro. Sim, está vendo? Ele disse: ele já veio e não o soubeste. Agora, quem eram esses? Discípulos. Vou magoar aqui só um pouquinho agora, mas não é essa a minha intenção. Vejam, só por alguns minutos, vejam, só um minuto ou dois, de modo que não deixem de entender. Conseguem me ouvir? Vejam, porque aqueles homens que tinham caminhado com Cristo, porque as Escrituras primeiro dizem que eles eram primeiro Elias veio, e eles eram os próprios convertidos de João, e nem mesmo o conheceram. Porque disseram as Escrituras dos mestres, estão vendo o que quero dizer? Estão vendo? Por que dizem as Escrituras que é mistério que Elias venha primeiro? Discípulos que caminharam com ele. Por que dizem as Escrituras que é mistério que ele venha primeiro antes destas coisas e restaurar todas as coisas? Ele o fez para cerca de meia dúzia de pessoas, e era só isso. Estão vendo? Eram só esses que deveriam receber. Eram os que estavam ordenados para ver. Jesus disse: ele já veio e não o soubesse. Mas ele fez exatamente o que as Escrituras disseram que faria. Ele os restaurou, todos vocês que me receberam e creram em mim. Ele fez exatamente o que as Escrituras disseram que faria. E eles fizeram com ele o que as Escrituras disseram que faria. Ele já veio e não o soubestes. Estão prontos? Quero deixá-los um pouco chocados. O arrebatamento será da mesma maneira. Será tão simples, sem dúvida que será da mesma maneira. A ponto que o arrebatamento vir um dia desses e ninguém ficar sabendo dele. Agora, não se levantem agora, mas estudem só um minuto. Sem dúvida que estou encerrando. O arrebatamento virá de maneira tão simples que os juízos cairão, e eles terão o Filho do Homem e dirão: não era para termos tal e tal, e não era para Elias ser enviado a nós, e não era para haver um arrebatamento? Jesus dirá: já aconteceu e não o soubeste. Deus em simplicidade. Estão vendo? Agora, esta semana vamos entrar em alguns ensinamentos tremendamente profundos sobre. Agora, notem, o arrebatamento serão tão poucos que irão nessa noiva. Não será. Agora vocês veem como os mestres idealizaram isso? Eles têm quadros e eles mostram 10 milhões de pessoas subindo aqui. Todos os metodistas, se é um pregador metodista, se é um pentecostal, todos os pentecostais vindo. Não chegará nem perto disso. Será, talvez um saia de certos conjuntos, simplesmente alguém desapareça. Dirão: bem, você nunca, os demais não saberão. Haverá um que sairá da Geórgia. Estão vendo? Haverá um que sairá da África. E digamos que haveria 500 pessoas vivendo que irão na translação. Agora, esse não é o corpo da igreja. Esta é a noiva. Essa não é a igreja, esta é a noiva. Estão vendo? A igreja subirá aos milhares, mas isso é na próxima ressurreição.
Eles não vivem pelo espaço de 1000 anos, estão vendo? But in the bride, Mas na noiva, se 500 pessoas deixassem a terra neste exato momento, o mundo nada saberia acerca disso. Jesus disse: estaria um na cama e eu tomarei um e deixarei um. that's the night. There'd be two of them. Isso é a noite. Estariam dois no campo, do outro lado da terra. Eu tomarei um e deixarei um. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Pense, tudo se dará do modo mais habitual possível. Uma mensagem fanática passará e, de repente, este ministro indo para algum lugar, ele nunca mais voltou. Ele provavelmente foi à floresta caçar, ele simplesmente nunca mais voltou. This fellow went E esse indivíduo foi a algum lugar. Sabe o que aconteceu? Eu creio que aquela jovem, ela deve ter sido sequestrada em algum lugar, que se sabe. Alguém pegou aquela moça e a violentou, provavelmente jogou no rio. Ela não estava com ninguém. A metade disso, 99 de cada, posso dizer que 1 em cada 100 milhões chegará a saber acerca disso. Vejam, a não ser alguém que esteja familiarizado com ela, diga, a moça desapareceu. Ora, não consigo entender. Ela nunca se ausentou assim. Não. E quando dizem, os sepulcros se abrirão, como se abrirão os sepulcros? Quando eu não tenho tempo para entrar nisso, não queria. Vou ter que falar disso hoje. Eu gostaria de mostrar a simplicidade de Deus. E esse cálcio, potássio e tudo mais, tudo que está em você, de materiais, só dá para uma colherada. Isso mesmo, e porque isso faz, volta a ser espírito e vida. Deus apenas fala e o arrebatamento vem. Não vai lá e os anjos descem e abrem os sepulcros com paz e tiram uma velha carcaça morta aqui. E é isso, ela nasceu em pecado para começar, mas uma nova, feita em sua semelhança. Estão vendo? Se fizermos isto, nós morreremos novamente. Estão vendo? Ninguém, você diz, os sepulcros se abrirão, os mortos sairão. Isso pode ser verdade, mas não se abrirem da maneira que se diz. Está vendo? Isso mesmo. Está vendo? Não será desse jeito. Será um segredo, porque ele disse que viria como um ladrão da noite. Ele já falou isso, o arrebatamento. Então os juízos cairão, pecado, pragas, enfermidades e tudo mais. E as pessoas clamarão para a morte, levá-las à ocasião do juízo. Senhor, porque este juízo está sobre nós, quando disseste que haveria um arrebatamento primeiro, ele dirá, já veio e não o soubesse. Está vendo? Deus ocultou-se em simplicidade. Oh, que coisa! Muito bem. Isso tudo já aconteceu e não o soubesse. Porque os crentes não creem nos simples sinais de sua vinda. Eles estão esperando por todas estas coisas que foram faladas na Escritura, e a lua vai se pôr no meio, ou o sol no meio do dia, e haverá todo o tipo de coisas. Oh, se somente tivéssemos, temos anotações feitas aqui sobre isso mesmo, para mostrar o que essas coisas são. Tomaremos isso na abertura destes selos esta semana, de qualquer modo. Veja, está vendo? Aí está, exatamente o que já aconteceu e você não soube disso. Veja, se não é assim, se o anjo do Senhor abrir esses selos contra isso, lembre-se, está selado com esses 7 misteriosos trovões. Está vendo? Agora, o que acontece, porque as pessoas não podem crer na simples simplicidade de um grupo humilde de pessoas, veja, e na voz dos sinais de Deus, porque elas não podem crer nisto exatamente como sempre foi. Uma verdadeira palavra de Deus sendo manifestada. É que elas são inteligentes demais e estudadas demais para crerem na simples forma da palavra escrita. Elas querem colocar sua própria interpretação nela. Ela não quer dizer isso. Ela não quer dizer aquilo. Está vendo? Ela quer sim dizer isso. Escute, permita-me dizer isso rapidamente. Até as visões que Deus dá aqui no local são tão mal entendidas. É por isso que vocês me ouvem nas fitas dizer: diga o que as fitas dizem. Diga o que as visões dizem. Agora, se você estiver bem desperto, você verá algo. Está vendo? Espero que eu não tenha de segurar na mão e mostrar. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Você está aqui. Estamos no fim. Está vendo?
Sim, Senhor. Gente inteligente e instruída falha em Deus. As visões simples, quando são reveladas em tal simplicidade, que simplesmente passam acima da compreensão das pessoas. Está vendo? Porque eu tive a visão, contei-lhes tudo quanto a ir lá caçarem e cessarem. Isso simplesmente fez as pessoas tropeçarem. E lá Deus enviou eu estudar para esse exato propósito. E voltou e interpretou isso sem demora, mostrando a partida da minha mãe e coisas assim. E então voltei e contei isso de antemão. E aconteceu exatamente da maneira que ele disse que aconteceria. Estão vendo? E ainda assim João saiu lá e confessou sem rodeias. Disse: não sou o Messias algum, mas sou a voz do que clama no deserto. E então aqueles próprios discípulos disseram: porque dizem os escribas que a Escritura ensina que é mistério que Elias venha primeiro? Estão vendo? A simplicidade de Deus simplesmente passa acima da compreensão das pessoas. Permitam-me tomar isso e então encerrar. Eu irei pela ajuda de Deus. Estão vendo? Agora, vejamos isso em detalhes. Então, eu sinto muito ficar dizendo que então, vejam, sinto muito segurá-los, mas só algumas horas nós voltaremos. Veja, tomemos uma simples gota de tinta. Tudo é com um propósito. Vocês estão reunidos aqui esta manhã com um propósito. Eu, como na sua casa, Charlie, Nelly, Armando cozinhou para mim com um propósito. Tudo é com um propósito. Esta igreja está edificada com um propósito. Não há nada sem propósito e sem causa. Tomemos a simples gota de tinta. Conseguem me ouvir? Tomemos uma simples gota de tinta e olhemos para ela. O que ela é? Uma gota de tinta. De onde veio? Muito bem. Tomemos esta gota de tinta. Ela é evidente de tinta. Agora, essa tinta tem um propósito. Ela pode escrever o meu perdão numa pena para sair de uma penitenciária. Ela pode escrever meu perdão por uma cela da morte. Ela pode escrever João 3,16 e salvar minha alma por crer. Está certo? Ou pode assinar minha sentença de morte. Está vendo? Ela pode me condenar no tribunal. Tem um propósito para ela. Está certo? Bem, consideremos esse pouco de tinta e vejamos de onde ela vem. Agora, ela é tinta. Ela foi feita de componentes químicos assim por diante até se tornar escura. E ela é preta. Se você a derramar na roupa, ela manchará. Mas nós fabricamos um produto chamado cloro. Vocês, mulheres, usam cloro. Bem, eu pego aquela gota de tinta e a deixo cair numa tina de cloro. Agora, o que acontece com a tinta? Estão vendo? Porque o cloro foi fabricado, inventaram componentes químicos que iriam decompor aquela tinta de tal modo que não se poderá mais encontrar. Agora, parte do cloro é água. Água é H2O, que é hidrogênio e oxigênio. E tanto o hidrogênio quanto o oxigênio, ambos são perigosos e explosivos. E então, hidrogênio e oxigênio realmente são cinzas. É o que são, isso mesmo. Cinzas químicas, apenas cinzas químicas. Agora juntos, e se tem água. Mas separe-os, você tem hidrogênio e oxigênio e assim continua voltando. Agora, entrando nisso, eu não posso. Agora, pode haver químicos sentados aqui. E agora quero dizer isso porque haverá químicos que ouvirão isso. Eu não conheço a fórmula, mas só quero explicar para a minha própria e humilde maneira, confiando que Deus se revelará nisso. Veja, eu derramo essa gota de tinta em um pouco de cloro. O que acontece? Imediatamente a mancha preta desaparece. Você não conseguiria encontrá-la de novo se tivesse a fazer. Desapareceu. Você nunca mais a verá. O que aconteceu? Agora você não vê nada emergir dela. Você não vê. Por que não? Porque ela foi decomposta. Agora a ciência diria, ela retornou a seus ácidos originais. De onde vieram os ácidos? Está vendo? Bem, você diz. Eles vêm de certas coisas. Digamos, por exemplo, vapores
ácidos. De onde vieram os vapores? Bem, foi, digamos que os vapores foram feitos de moléculas. De onde vieram as moléculas? De átomos. De onde vieram os átomos? Eletrônicos. De onde eles vieram? Luz cósmica. Veja, você foi muito além do alcance do significado. Olha, esse é uma substância de uma criação, tem que vir de um Criador. Amém. Agora, você não está sentado aqui por acaso, eu não estou segurando até meio-dia e meia, ou 1 hora por acaso. Os passos do justo são confirmados pelo Senhor. Está vendo? Há alguma razão para isto. Há alguma razão para você crer. Há alguma razão para você não crer. Do mesmo modo que com essa tinta. Agora, deixamos isso por parte. Agora, a primeira coisa, digamos, depois de retornarmos verifiquemos até chegar às moléculas. Agora, nós tomamos a molécula, eu diria, número 1 vezes a molécula 9, vezes a molécula 12. Agora, se tivesse sido a 11, teria dado vermelho, mas teve de ser 12 para fazer preto. Então, vejamos isso em termos átomo. Foi átomo. De 9 a 6 vezes mais 4 a terceira é igual ao átomo 16 à 11ª. Se tivesse sido 16 à 12ª, poderia ter sido tudo. Está vendo? Então você continua dividindo. Mostra que houve alguma coisa do além para começar. Isso não é nada mais que bom senso. É uma criação. Ela tem de ter um Criador. E saiu de um Criador. Então, foi determinado e colocado nessas diversas. Agora, a ciência não pode tomar o átomo B 16 vezes 12 vezes 14 vezes o que quer que seja assim para fazer isso. Deus teve que fazer isso. E então chegou ao ponto de entrar nos átomos, então a ciência pode começar a aplicar. Então resulta em moléculas, então eles podem começar a vê-lo um pouco melhor. Então vai dali a alguma outra coisa. Então a seguir entra nos componentes químicos e então eles os combinam. Agora, quando o homem, antes de pecar, eu estou encerrando, mas não percam isso. Quando o homem pecou, ele se separou de Deus e cruzou o grande abismo. Ele se colocou na morte deste lado. Ele partiu. Não há caminho de volta. Exatamente, não há como ele voltar. Mas então, quando ele fez isso, Deus aceitou um substituto, o qual era um cordeiro, ou uma cabra, ou uma ovelha, ou algo assim, pelo sangue. Porque Adão falou, ou Abel falou, do outro lado do abismo. Daquele lado, ele é um filho de Deus. Ele é a descendência de Deus. Ele é uma herança da terra. Ele pode controlar a natureza. Ele pode ordenar que algo exista. Ora, ele próprio é um criador. Ele é descendência de Deus. Mas quando ele cruzou, ele separou sua filiação. Ele é um pecador por natureza. Ele está sob as mãos do domínio de Satanás. E Deus tomou um sacrifício, uma química do sangue, mas o sangue de touros e cabras não divorciava o pecado, somente cobria o pecado. Sentei uma mancha vermelha na mão e é tudo com branco. A mancha vermelha ainda está ali. Veja, ela ainda está ali. Mas Deus enviou do céu um foro para o pecado. Foi o sangue do seu Filho. Assim, quando o nosso pecado confessado cai dentro do foro de Deus, tem que encontrar o Deus. Orando o pecado volta pelos mediadores. E no decorrer do tempo, até que chega ao acusador, Satanás, que fica nele até o dia do juízo. E acontece aos filhos, ele entra em perfeito companheirismo com o Pai novamente, encontrando-se do outro lado do abismo, sem nenhuma lembrança do pecado do meio. Não há mais mancha de prova que possa ser vista. Ele está livre, aleluia! Exatamente como aquele próximo ou aquela tinta nunca mais pode ser vista, porque está decomposta e foi enviada de volta. E quando o pecado
Moisés, debaixo do sangue de touros e cabras, com sua confissão na palavra de Deus, e Deus pôde tomar aquele homem simples e colocar suas palavras em sua boca. E ele provou que era servo de Jeová, porque podia caminhar por lá e Jeová falava com ele por visão. Ele saía e estendia as mãos em direção ao Oriente. E agora lembre-se, Deus tinha falado com ele. Esse era o pensamento de Deus. Deus usa o homem. Deus falou com ele. Certo? Ele disse: vai e estende essa vara na tua mão em direção ao Oriente e diz: mostra. Moisés, debaixo do sangue daquela cabra, ovelha, lá se foi e apanhou aquela vara, estendeu-a em direção ao Oriente, assim diz o Senhor: haja moscas. Não ouviu nenhuma mosca, pois já foi falado. Era um pensamento, agora está falado, está expressado. É a palavra de Deus então. Ela veio aos lábios de um humano, um homem simples, debaixo do sangue de um touro, ou uma cabra. De repente uma mosca verde começa a voar por perto. Logo em seguida, elas eram 5 libras por jarda. E por isso foi a palavra de Deus falada através de Moisés, o cordeiro. Porque debaixo do sangue ele se encontrava na presença de Deus. E suas próprias palavras não eram sua palavra. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então tudo o que fizerdes, isso vos será dado. Onde se encontra a igreja, haja rãs, e não havia uma rã no país. No final de uma hora, elas eram 10 pés de profundidade no país. E por isto, foi Deus, o Criador, ocultando-se num homem simples. Agora quero perguntar-lhes algo: se o sangue de um touro ou de uma cabra for usado como um colo, o qual só pode cobrir, podia colocar um homem em posição de falar a palavra criativa de Deus e fazer moscas existirem, porque tropeçaríamos no colo do sangue de Jesus Cristo, que pôde pronunciar a criação de um esquilo ou algo tal? Não faça isso, não tropece na simplicidade. Creia que ele ainda permanece Deus. Oh, que coisa! Perdão de pecado. Oh, como eu queria poder. Então, em Marcos 11:22, se disseres a este monte, move-te, e não duvidares em teu coração, mas creres que se fará o que disseste, oh, tu podes ter o que disseste. Que coisa! Tem 3 ou 4 páginas. Simplesmente queremos deixar passar. Obrigado. Deus ocultando-se em simplicidade. Não está vendo? Há algo errado em algum lugar. Há algo errado em algum lugar. Quando Deus faz uma afirmação, Ele não pode mentir. Ele fez a promessa. Está vendo? Ele se oculta em simplicidade. É tão simples. Os instruídos e eruditos dizem: é telepatia ou algo assim. Você sabe, é uma... Deus pode voltar no tempo e dizer-lhe exatamente o que aconteceu lá atrás, dizer-lhe exatamente o que você é hoje e o que você virá a ser. Isso é ainda pelo colo de Jesus Cristo que pode tomar um pecador e branqueá-lo para entrar lá. E ele se acha na presença de Deus. Se estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, podeis pedir o que quiserdes e será feito. Aquele que realmente crê em mim também fará as obras que eu faço. Como me condenais? Não disseram nas vossas próprias leis que aqueles a quem a palavra de Deus veio, os profetas, não os chamastes vós deuses? E então como podeis condenar-me quando digo que sou o Filho de Deus? Eles falham em Deus. Eles falham em ver isso. Agora, igreja, nas mensagens vindouras desta noite em diante, não falhe em ver isso. Está vendo? Veja o dia em que estamos vivendo. E lembre-se, o sangue de Jesus Cristo leva o pecado para tão longe de você que nem estão mais na memória de Deus. Ele tira toda a mancha. O pecado tinha deixado uma mancha carmesim, ele a levou deixando a branca como a neve.
completo? Como posso ser completo? Por causa do sangue. Não eu, mas esse sangue permanece entre Deus e eu. Eu aceitei. Ele colocou isto. Eu sou pecador, mas ele é Deus. Mas a química permanece entre mim, a matança do pecado, de modo que Deus me vê tão branco quanto a água que está no pó. Meu pecado se foi, nem mesmo pode chegar a ele, porque há um sacrifício que se encontra lá. Onde está a vossa fé para crer na simples palavra de Deus? Foi só o que Deus disse para tomá-lo em sua palavra. Deus se oculta agora em simplicidade, num grupinho humilde, mas um destes dias ele se manifestará como sempre fez nos dias passados. Vocês o amam? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu o amo. Eu o amo. Porque ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação. No madeiro do Calvário. Vocês o amam? Amém. Que coisa! Ele não é maravilhoso? Espero e tenho confiança que a mensagem conduzirá ao que se pretende. Que os leve à posição de não procurarem coisas floridas ou alguma, quando vocês virem Deus em grandeza, vejam quão humilde é, e então vocês verão a Deus. Não o procurem quando Eliseu estava lá naquela caverna, a fumaça passou, sangue, trovão, relâmpago, e veja todos estes tipos de sensações que temos tido, sangue no rosto e nas mãos, e sensações e tudo mais. Isto nunca incomodou aquele profeta. Ele simplesmente permaneceu lá até que ouviu uma voz mansa e delicada. E foi ela, a palavra. Então ele cobriu o rosto e saiu. Veja, foi isto. Lembre-se, amigo, não procure grandes, você diz. Deus, ele fala de coisas muito grandes. Virá um tempo em que virá isto, aquilo ou aquilo mais. Coisas muito grandes. Espero que esteja entendendo do que estou falando. Está vendo? Coisas muito grandes, veja. E quando acontecer, será grande assim. E será tão humilde que você falhará em ver a coisa toda. Simplesmente seguirá em frente. Sexta-feira, e olhará para trás e dirá: o que está fazendo lá? Veja, passou direto por cima e você nem mesmo o ouviu. Simplesmente passou. Veja, é tão simples. Está vendo? Deus vive em simplicidade, para se manifestar em grandeza. Por que o torna grande? Porque ele pode tornar-se simples. Um homem de grande vulto não consegue tornar-se simples. Ele tem de ser um dignitário, está vendo? Mas ele ainda não é suficientemente grande. Quando ele chega a ser grande o bastante, então ele desce assim. Veja, pode se humilhar. Como o velho santo disse lá em Chicago, aquele indivíduo subiu com toda a instrução e coisas assim. Disse, ele desceu derrotado, de cabeça baixa, saindo derrotado. Ele disse, se ele tivesse subido da maneira que ele desceu, teria descido da maneira que subiu. Bem, isso mesmo, está vendo? Humilhe-se, simplesmente seja humilde. Não tente ser peculiar, somente ame a Jesus. Está vendo? Diga, Senhor, se há algum dolo em meu coração, se há alguma coisa errada, Pai, não quero ser assim. Tira isso. Não quero ser assim. Quero ser contado como um deles naquele dia, Senhor. E vejo o dia se aproximando. Veja, esses selos começarem, se Deus os abrir para nós, lembrem-se, só Ele pode fazer isso. Estamos dependendo dEle. Deus os abençoe. E agora suponho que nosso pastor tenha uma palavra para vocês, para dizer, ou para ele dizer, melhor dizendo, a vocês, antes que nos encontremos novamente esta noite. E acho que o culto irá, a parte dos cânticos, às 6h30, pastor. E isto é
6:30. E as portas se abrem às 6. A parte dos cânticos começará às 6:30. E querendo o Senhor, estarei falando hoje à noite sobre o tema do livro selado com 7 selos. E então, segunda-feira à noite, o cavaleiro e o cavalo branco. Terça-feira à noite, o cavaleiro e o cavalo preto. Quarta-feira à noite, o cavalo cinzento, o cavalo amarelo. E o cavaleiro e o cavalo vermelho. E então entrar no sexto, quarto, quinto e sexto, e então domingo à noite. No próximo domingo de manhã pode ser culto de cura. Não sei. Agora lembre-se, estamos dedicados ao Senhor. Nós e a igreja para o serviço de Deus. Deus os abençoe. Eu estou 1 hora atrasado. Eu não, veja, não é minha intenção fazer isso. Mas veja, eu somente estarei com vocês esta semana. Então partirei novamente. E não sei para onde irei, somente aonde Ele guiar. E quero pregar cada minuto que puder. E quero passar a eternidade com vocês. Deus os abençoe. Agora, irmão Neto. Amém. Glória a Deus. Quanto mais grande o homem se torna, mais simples ele tem que se tornar, né? Então que Deus ajude nós, né? Nunca adquirir um espírito de arrogância, achar que é grande, né? Porque Deus ele se fez carne, veio, habitou no nosso meio e ele pôde, né? Da sua grandeza descer e se fazer de nós, né? O próprio barro ele veio e mostrou que era tão humilde que lavou os pés, né, dos apóstolos ali, de seus discípulos. O próprio barro que ele criou, ele lavou os seus pés ali, né? Que nós possamos ter esses exemplos que Jesus deixou para nós. Irmãos, nós vamos ter a passagem do ano, né? Nós já vamos estar orando. Então daqui de Ponta Grossa, eu tinha conversado com o seu Mauro, vai sair uma van, né? E todos estão convidados, né? Já pode começar a convidar, e vai ser uma van daqui, no tabernáculo. Eu creio que o Mateus vai coordenar tudo aí, né? A saída da van. Eu creio que, não sei se é o irmão André que vem, que vai fazer, que dirigia essa van para o seu Mauro, que está em viagem até também, pediu as orações, foi para Portugal e pediu as orações da igreja a favor da viagem dele. Nós vamos estar lembrando também do seu Mauro, né? Então, os irmãos convidem, né, alguém para ouvir pelo menos uma vez a mensagem, né? Aí é o que o mensageiro vai guiando, né? Vai dirigindo, mas a pessoa tem que ter essa oportunidade de ela ouvir essa palavra. E se é um eleito, vai ficar, vai permanecer. Amém. Mas que Deus nos ajude, né, nesses conselhos do profeta, que nós ponhamos em nossas vidas, né, em prática. Vamos orar também. Nós cremos, né, que é uma mensagem de ensinamento, mas os sinais seguem os que creem. Amém. Eu creio que nós cremos em Marcos 16, né? Impõerão as mãos sobre os enfermos e curarão. Nós cremos em Tiago 5,14, ungir com óleo, né? A oração da fé salvará o doente, né? Todas essas escrituras e a palavra de Deus, quando nós ouvimos, as bênçãos são derramadas e o profeta diz, quando você diz amém, glória a Deus, você agrada a Deus, então aí é onde você pode pedir e pedir aquilo que você deseja e você vai receber essa bênção no nome de Jesus Cristo. Você ainda tem um pedido, fique com a mão levantada, Deus conhece que vai por trás de cada coração. Deus Santo e Poderoso, nós ouvimos a Tua palavra, cremos nela, Pai, estamos confiados que o Senhor, Pai, tem feito uma obra em nosso coração. Tem cada dia mais tornado nós, ó Pai, humildes, reconhecendo quem somos, ó Pai. Não é, Senhor Deus, do homem a humildade, o homem sempre, Pai, tem se exaltado, mas o Senhor, Pai, tem sempre mostrado que aquele que se humilha, Deus o exalta. Por isso nós pedimos graça, misericórdia para atravessar, Senhor Deus, essa fase, Senhor,
para que nós sejamos sempre humildes em Tua presença e diante, Senhor, dos Teus filhos. Abençoa cada um, ó Pai. Teus filhos levantaram as mãos, estão necessitando algo, que o Senhor visite-os, Pai, no poder da Tua ressurreição, repreendendo toda obra de enfermidade, todo mal, ó Pai. Nós cremos na oração da fé, cremos que o Senhor levantará o enfermo, Pai. É no nome de Jesus Cristo, em minhas mãos há o livro e há nomes aqui arrolados, Pai. Eu uno a fé com essa igreja e peço, Senhor, a cura, a libertação, a bênção a favor dos Teus filhos. Também oramos, Senhor Deus, a favor da vigília, a passagem do ano ali no Rudiazal. Leva Teus filhos ali, Pai. Pai, dá graça a nós, ó Senhor, para prosseguir nessa jornada. E agora, Senhor, leva nós de regresso aos nossos lares, debaixo da Tua proteção e misericórdia. E também continua, Senhor Deus, nos abençoando nos cultos aqui, no decorrer, no domingo à noite, todo o trabalho em Ponta Grossa, Pai, que o Senhor dirija, Senhor, nossas vidas e dê graça, Pai, para nós vencer toda a intempérie, Senhor Deus, desse dia moderno. Pois pedimos a Tua bênção em nome de Jesus Cristo e leva-nos em segurança, debaixo do Teu paternal cuidado, guardando de todo espírito de acidente e todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Louvado seja Deus, que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos leve em paz e em segurança.